Enquanto eu estava trabalhando no Rio de Janeiro, minha mãe vendeu minha casa para pagar a dívida da minha irmã, desempregada. Quando voltei para casa, elas estavam na sacada rindo. Você agora está sem casa. Eu apenas sorri. Qual o motivo de toda a graça? Elas falaram. E eu disse, tem uma coisa que vocês não sabiam. Na verdade, essa casa. Meu nome é Maria Cecília. Tenho 67 anos. Eu ainda lembro da sensação do vento frio batendo no meu rosto quando desci do ônibus naquela manhã cinzenta. Depois de 3 meses trabalhando no Rio de Janeiro, voltava para minha cidade com o coração cheio de saudade da minha própria casa. Aquela casa que eu construí com esforço de décadas, tijolo por tijolo, guardando cada centavo, renunciando a lazer, roupa nova, viagens, tudo em nome de um lar digno. Era o único pedaço de mundo que realmente me pertencia. Meu nome é Maria Cecília, tenho 67 anos, e se existe algo que a vida me ensinou, é que a maior crueldade não vem de estranhos. Vem de quem você cria, de quem você ama, de quem você entrega tudo, acreditando que vai receber um mínimo de respeito. Eu sempre fui uma mulher trabalhadora, nunca tive luxo, nunca pedi nada a ninguém, mas o que estavam prestes a fazer comigo até hoje me dá um aperto no peito que não sei descrever. Quando dobrei a esquina da minha rua, percebi algo estranho. A casa estava diferente. Não totalmente. A fachada era a mesma, mas havia uma leveza estranha, como se algo tivesse sido arrastado, removido, esvaziado. O portão estava aberto. Não era normal. Eu sempre o fechava 2 vezes, por segurança e por hábito. Ao me aproximar, ouvi risadas vindas da varanda do 2º andar. Risadas altas, escandalosas. Eu reconheceria aquelas vozes em qualquer lugar. Minha mãe e minha irmã, Helena. Elas nunca riam assim, pelo menos, não na minha presença. Era como se celebrassem alguma coisa grande, alguma coisa que não envolvia meu bem-estar. Eu entrei devagar, meu coração acelerando com cada passo. Foi quando senti que algo estava profundamente errado. Minha sala estava sem meus tapetes. A cristaleira estava aberta. Meus porta-retratos haviam sumido. Minhas plantas não estavam lá. Meu relógio antigo, herdado de minha avó, desaparecido. Quando subi os degraus que rangiam sob meu peso, minhas mãos tremiam. E então, ouvi claramente a voz da minha irmã dizendo algo que parou meu mundo. Agora a casa já está vendida. A idiota nem vai saber. A gargalhada que veio depois foi como uma facada lenta, baixa, cruel, satisfeita. Respirei fundo. Respirei um pouco mais e empurrei a porta da sacada. As duas viraram ao mesmo tempo. Sentadas em cadeiras confortáveis, com copos de suco fresco, suco feito com as minhas frutas da minha própria geladeira, elas me olharam como se eu fosse um fantasma inconveniente. Minha mãe foi a primeira a falar, ajeitando os cabelos com uma arrogância que eu nunca tinha visto ali, pelo menos não tão exposta. Uai, voltou? Disse ela com frieza. Nem avisou. Minha irmã cruzou as pernas e inclinou o rosto para o lado, exibindo um sorriso que não pertencia à menina que eu ajudei a criar. Era o sorriso de alguém que tinha acabado de ganhar algo às custas de outra pessoa. Você chegou cedo demais, Maria Cecília. A gente ainda estava comemorando. Comemorando o quê? Perguntei, tentando manter a voz firme. Foi aí que Helena soltou a frase que eu jamais esquecerei na vida. Comemorando que você agora está sem casa. Elas riram outra vez. Um riso seco, debochado, venenoso. Um riso que não vinha do humor, mas da certeza da impunidade. Eu senti meu rosto arder. Senti minhas pernas vacilarem. Senti o peso de uma vida inteira de sacrifícios ruindo dentro de mim. Mas não deixei que elas vissem minha dor. Minha dignidade sempre foi o que me manteve de pé. Assim, ergui o queixo e perguntei calmamente: qual o motivo de tanta graça? Minha mãe fez um gesto com a mão, como se afastasse um incômodo. A casa foi vendida, Maria Cecília. Precisávamos quitar a dívida da sua irmã. Ela tá desempregada, coitada. Helena colocou a mão no peito, fingindo fragilidade. Eu tive um momento muito difícil, você entende, não é? Família serve para isso. Eu apenas olhei para elas. Por dentro, eu era um terremoto prestes a explodir. Por fora, eu era uma rocha. E foi então que eu sorri, um sorriso pequeno, lento, calculado, e disse a frase que silenciou as duas. Tem uma coisa que vocês não sabiam. Na verdade, essa casa... As duas se inclinaram para a frente. Minha mãe franziu a testa.
Helena arregalou os olhos, mas antes de continuar, deixei o silêncio pesar. Era a primeira vez que eu via medo no rosto delas. O vento soprou, a cortina se moveu atrás de mim. Eu podia ouvir meu próprio coração, e então continuei. Essa casa nunca esteve no meu nome. O impacto foi imediato, mas esse era só o começo. O que elas não sabiam, e o que eu estava prestes a revelar, destruiria completamente o plano cruel que haviam arquitetado enquanto eu me matava de trabalhar longe. Este foi apenas o primeiro momento em que percebi a profundidade da traição. Mas a história, a verdadeira história, começou muito antes daquele dia. E agora eu vou te contar. As palavras saíram da minha boca como lâminas afiadas. Não precisei levantar a voz, não precisei gritar, acusar, espernear. O silêncio que tomou a varanda foi muito mais poderoso do que qualquer escândalo que eu pudesse fazer. Minha mãe arregalou os olhos e Helena ficou pálida, segurando o braço da cadeira como se tivesse perdido o chão. Mas eu não continuei. Não ali. Não diante da arrogância delas. A verdade era grande demais para ser desperdiçada com quem não enxergava nada além da própria ganância. Eu respirei fundo, virei as costas e desci lentamente as escadas. Enquanto isso, um filme inteiro passou pela minha cabeça. Um filme construído ao longo de anos de microagressões, manipulações e uma dor que eu vinha ignorando para não perder a paz. A história daquela casa não começou quando a construí. Começou muito antes, quando eu ainda era menina. Minha mãe sempre teve um brilho diferente nos olhos quando se tratava de mim. Mas não era um brilho de carinho, era um brilho de cobrança. Eu era a filha mais velha, a que tinha que dar conta de tudo, a que cuidava da casa, dos irmãos, dos estudos, da saúde da minha mãe, enquanto Helena, 5 anos mais nova, crescia envolta em um manto de favorecimento. Ela é frágil, minha mãe dizia. Ela precisa de proteção. Ela não sabe se virar no mundo. E, curiosamente, quanto mais ela dizia isso, mais minha irmã aprendia a se aproveitar daquele papel. Tudo era desculpável, justificável, aceitável. Se Helena quebrasse algo, a culpa era minha por não ter guardado direito. Se ela chegasse tarde, a culpa era minha por não avisar minha mãe. Se ela brigasse com alguém, eu que tinha que intervir. Eu era a muleta emocional da família, o bode expiatório conveniente. E apesar de tudo, eu amava minha irmã. Amava porque aprendi a amar assim, de forma unilateral, carregando o mundo nas costas enquanto ela vivia como se fosse eterna coitada. O tempo passou e eu comecei a trabalhar cedo. Meu primeiro salário inteiro foi para arrumar o telhado da casa da minha mãe. O segundo salário, para comprar remédios para ela. O terceiro, para pagar um curso para Helena, que abandonou depois de 2 semanas porque não se sentia valorizada. Aos poucos, percebi que minha vida era sugada em pequenas doses. Meus sonhos eram sempre adiados, meus planos sempre deixados para depois, meu dinheiro sempre direcionado para emergências que não eram minhas. E ninguém agradecia. Quando conheci Roberto, meu marido, eu já tinha quase 40 anos. Ele foi o primeiro homem que me enxergou, não como ferramenta, mas como mulher. Eu o amei com uma intensidade mansa, verdadeira. Ele me ajudou a reunir os primeiros tijolos para construir nossa casa. Era para ser nossa aposentadoria, nosso refúgio, nosso lar. Mas a vida, sempre tão imprevisível, levou Roberto cedo demais. A dor me consumiu por anos. E minha mãe, ao invés de me consolar, disse: "Agora que você não tem marido, deve se dedicar aos seus. Helena precisa de você." Essa frase ecoou dentro de mim como uma praga. Foi então que decidi viajar para o Rio de Janeiro para trabalhar. Eu precisava respirar, precisava me libertar. E pela primeira vez, precisava juntar dinheiro apenas para mim. Apenas para meu futuro. Mas minha família não aceitava. Dias antes de eu embarcar, Helena fez uma cena teatral dizendo que eu estava abandonando minha mãe, que eu só pensava em mim, que ela tinha depressão e não podia ficar sozinha. Minha mãe me olhou como se eu fosse a pior das criaturas. "Você está virando as costas para a família, Maria Cecília. Isso vai te custar." Custou mais do que eu imaginava. Quando cheguei ao Rio, trabalhei como cuidadora de idosos. Era um serviço exaustivo, mas digno. As noites eram longas, os dias também. Eu me segurava na memória do meu lar, do meu sofá gasto, da minha cozinha simples, do cheiro de café que eu sempre deixava passar pela janela, da minha varanda, onde eu esperava o sol se pôr.
Aquela casa era meu último vínculo com a vida que vivi com Roberto. Eu nunca imaginei que minha própria mãe e minha própria irmã teriam coragem de vendê-la. Mas o pior não era elas terem vendido, era o motivo. Durante os meses em que trabalhei longe, Helena dizia em áudios que estava buscando emprego. Mandava fotos de currículos impressos, de entrevistas marcadas, de supostos documentos que precisava assinar. Eu, do Rio, acreditava. Eu sempre acreditava. Eu sempre fui o tipo de mulher que confia, que perdoa, que cede. Mas naquele dia, ao descer a escada depois de enfrentar as risadas maldosas delas, eu percebi algo diferente no ar. Um cheiro de perfume caro. Um detalhe que não se encaixava. Helena não parecia desempregada. Suas roupas eram novas, suas unhas feitas, seu cabelo tratado, e a postura dela era a postura de quem tinha dinheiro. Mas de onde? Eu caminhei até a cozinha, onde encontrei a mesa posta, com pratos novos, pratos que eu nunca tinha visto. Encarei aquilo por alguns minutos, tentando juntar os cacos que não faziam sentido. Foi então que decidi subir novamente. Quando voltei à varanda, minha mãe já estava com o senho fechado. "O que você quis dizer com aquilo?" ela perguntou. Eu me aproximei devagar, sentindo o peso do passado sobre meus ombros. "Exatamente o que vocês ouviram. A casa não está no meu nome." Helena riu, mas dessa vez o riso era nervoso. "E está no nome de quem, então? De uma morta? Porque o cartório confirmou que a casa estava livre para venda." Eu olhei profundamente nos olhos dela. "Está no nome de Roberto." A expressão das duas mudou de uma vez, mas o que elas ainda não sabiam é que aquela era apenas a primeira peça do dominó. Roberto não apenas era o dono legal da casa. Ele também deixou algo que ninguém sabia. Algo que tornaria tudo o que elas fizeram inútil. Mas essa parte da história só começou a fazer sentido quando comecei a entender o que realmente estava por trás da suposta dívida de Helena. E era algo muito, muito pior do que eu imaginava. Depois que pronunciei o nome de Roberto, um silêncio estranho tomou conta da varanda. Minha mãe baixou os olhos como quem procura uma saída invisível. Helena, por sua vez, forçou um riso que não enganaria nenhuma criança. "Ah, deixa de bobagem", ela disse com a voz trêmula. "O Roberto morreu há mais de 10 anos. Como a casa pode estar no nome dele?" Eu caminhei até a beirada da varanda. Olhei para a rua. Respirei o ar pesado da manhã. Só então respondi, ainda de costas. Porque ele sabia exatamente do que minha família era capaz. Quando me virei, percebi que minha mãe desviava o olhar, como se minhas palavras tivessem acertado um ponto que ela mesma temia confrontar. Eu sabia a verdade há tempos, mas nunca a havia revelado. Não porque queria manter segredo, mas porque jamais imaginei que alguém pudesse ser tão cruel. Enquanto Helena tentava disfarçar o desespero, eu voltei à cozinha. Precisava ver novamente aquela mesa posta, aqueles objetos novos, aquela atmosfera de celebração que me causava enjoo. Algo naquela cena me incomodava de forma visceral. E foi ali que percebi. Sobre o balcão havia um contrato dobrado e, ao lado dele, um envelope pardo. Aquele envelope não estava ali por acaso. Minhas mãos suaram. Meu coração acelerou. Peguei o envelope devagar, como se ele fosse uma peça de dinamite prestes a explodir, e senti o cheiro de algo que não deveria estar naquela cozinha. Perfume masculino forte e caro. Abri o envelope e então tudo começou a fazer sentido. Dentro dele havia uma nota promissória. Não era pequena, era enorme. E estava assinada não pela minha irmã, mas por um homem que eu conhecia de nome, Ricardo Moura, um agiota perigoso da cidade. Helena não estava desempregada. Ela estava envolvida com alguém que só se aproxima quando sente o cheiro de fragilidade moral. Havia mensagens impressas, conversas que ela tentou maquiar, datas que coincidiam com o período em que ela dizia estar enviando currículos. Uma das mensagens me fez tremer. "Se sua irmã voltar antes da venda ser concluída, você se vira. Eu preciso do meu dinheiro." Outra dizia: "Sua mãe prometeu que resolveriam tudo rápido. Não me atrasem." E a pior de todas: "Você já sabe o acordo. Se a casa não for vendida, a dívida dobra. Escolha o que prefere perder." Meu estômago se revirou. Eu encostei na pia, tentando não deixar minhas pernas desabarem. Minha própria mãe, minha irmã,
agiotas, e a casa que eu construí com o amor que sobrou do luto estava no meio de tudo isso. Eu ouvia, ao fundo, passos lentos descendo as escadas. Era Helena. Quando me viu segurando o envelope, ela empalideceu completamente. Você não devia mexer nisso, disse ela, num fio de voz. Eu ergui o papel entre nós. Então é isso? Toda a farsa do desemprego, toda a encenação, toda a chantagem emocional, era para pagar dívida de agiota? Helena engoliu seco. Eu avancei um passo, ela recuou 2, e foi nesse momento que minha mãe surgiu atrás dela, com um olhar que misturava medo e teimosia. Você não entende, Maria Cecília. A Helena estava desesperada. Família ajuda, é assim. Eu ri. Uma risada amarga, tão amarga que senti o gosto metálico da decepção na boca. Família ajuda? A que preço? Vendendo a única coisa que ainda me ligava ao meu marido? Sem me avisar? Enquanto eu passava noites em claro trabalhando para pagar minhas contas? Minha mãe suspirou fundo e disse, com a voz carregada de impaciência, você tem que parar com esse apego. A casa não tem mais utilidade para você. Aquilo foi a gota d'água. Eu respirei fundo, me endireitei e senti meu corpo inteiro se encher de uma força nova. Uma força que eu não sabia que ainda existia dentro de mim. A casa não tem utilidade para mim porque ela não é minha. Vocês vendem o que não lhes pertence. Vocês assinam papéis que não lhes dizem respeito. Vocês decidem destinos que não são seus. Helena se jogou no sofá como se estivesse exausta do próprio teatro. Olha, Maria Cecília. Já foi. A casa está vendida. Já usamos o dinheiro. Não tem como desfazer. Eu sorri. Um sorriso lento, perigoso. Vocês cometeram um crime. Mais de um, na verdade. As duas se entreolharam. E então, pela primeira vez, eu vi algo nos olhos delas que nunca vi antes. Pânico. Helena tentou recuperar a pose. Você não tem prova de nada. Eu levantei o envelope devagar. Eu tenho mais provas do que vocês imaginam. Mas, Helena, essa dívida, ela não é de agora. É? Ela desviou o olhar. E foi ali que percebi que a história era ainda mais profunda. Me aproximei dela com passos lentos. Diz pra mim, desde quando você está envolvida com esse homem? O silêncio dela respondeu por si. E minha mãe, na tentativa desesperada de protegê-la, acabou entregando tudo, desde antes do Roberto morrer. Meu sangue gelou. A sala ficou pequena. O ar ficou denso. A verdade, pesada demais para caber dentro de mim. Então era isso. Enquanto Roberto lutava para viver, enquanto eu me desfazia em pedaços cuidando dele, minha irmã se envolvia com gente perigosa, acumulando dívidas e usando minha mãe como escudo. E nenhuma das duas teve coragem de me contar. Eu senti meus olhos arderem. A dor não era pelas dívidas, nem pela venda da casa. Era por perceber que, durante toda a minha vida, eu nunca tive uma mãe. Apenas uma mulher que preferia proteger a filha mais nova a qualquer custo, mesmo que isso custasse destruir a outra. Respirei fundo. A partir daquele momento, eu deixei de ser a Maria Cecília submissa. Algo dentro de mim despertou. Algo silencioso. Algo estratégico. E elas perceberam isso no instante em que eu disse, com a voz mais calma que já tive. Vocês pensam que acabaram comigo, mas eu ainda nem comecei. Quando aquelas palavras escaparam da minha boca, vocês pensam que acabaram comigo, mas eu ainda nem comecei. Algo mudou no ar. Era como se por um segundo a casa inteira tivesse prendido a respiração. Minha irmã arregalou os olhos, minha mãe ficou imóvel como pedra. Pela primeira vez na vida, elas sentiram que eu não estava ali para implorar, perdoar ou chorar. Eu estava ali para ver, para entender e para decidir. A dor que eu carregava desde menina se compactou dentro de mim como um núcleo sólido, duro, frio. Um núcleo que não me quebrava, me fortalecia. Helena tentou rir, mas sua voz tremeu. Você está bancando a durona agora por quê? Já perdeu tudo. Eu a encarei com um tipo de calma que eu mesma desconhecia. Aquela calma que nasce não da paz, mas da clareza. Perder tudo? Perguntei lentamente. Helena, eu nunca tive vocês. Como posso perder aquilo que nunca foi meu? A expressão dela vacilou. Minha mãe tentou intervir. Maria Cecília, não precisa dramatizar. Eu me aproximei dela, tão perto que pude sentir o perfume doce misturado ao cheiro de tensão. Dramatizar? Murmurei. Eu passei a vida segurando os pedaços que vocês quebravam. E agora,
Quando vocês finalmente passam do limite, querem que eu fique calada? Ela desviou os olhos, e eu percebi ali, naquele instante, algo essencial. Minha mãe tinha medo da verdade. Medo do que viria quando eu deixasse de ser a filha obediente que sempre absorvia tudo. Eu respirei fundo. Saí da sala e caminhei até o corredor, observando cada canto da casa. Era como se meu olhar tocasse cada memória, cada parede, cada sombra que guardei ao longo de uma vida inteira. E conforme eu caminhava, pensamentos se alinhavam dentro de mim como peças de um quebra-cabeça. A casa estava no nome de Roberto. Elas não sabiam disso. O comprador provavelmente não sabia disso. E se não sabiam, aquilo não era uma venda, era fraude. Mas havia mais, algo que eu ainda precisava entender. O porquê da dívida. Não apenas o valor, mas a origem, a profundidade, o que estava por trás. Agiotas não emprestam dinheiro por caridade. E Helena nunca teve coragem ou inteligência para se meter nisso sozinha. Então, quem mais estava envolvido? Quando voltei à cozinha, sentei-me à mesa. Peguei novamente a nota promissória. Observei cada detalhe, cada data, cada assinatura. As datas coincidiam com períodos em que eu estava cuidando de Roberto no hospital. Períodos em que minha irmã sumia por estresse. O coração apertou. Um pensamento horrível me atravessou. E se Roberto soubesse? E se ele tivesse tentado me proteger antes de morrer? E se a casa estivesse no nome dele, porque ele já desconfiava da minha mãe e de Helena? Uma lembrança antiga veio à tona. Uma conversa que eu não entendia na época. Roberto, pálido no leito, segurando minha mão e dizendo: "Não confie nos sorrisos fáceis, Cecília. Quem te ama de verdade não te esconde nada." Eu não entendi. Mas agora, tudo fazia sentido. Me levantei devagar, sentindo um peso enorme no peito. Caminhei até o quarto que foi meu durante tantos anos. A cama estava coberta com uma colcha que eu não reconhecia. Meus objetos pessoais tinham sumido. Abri o guarda-roupa. Meu cheiro não estava mais ali. Helena entrou no quarto sem bater. "Não faça esse drama todo", disse, cruzando os braços. "Você não vai recuperar essa casa. Já era." Eu me virei lentamente para ela. "Helena, desde quando você está com esse homem? Desde quando essa dívida existe?" Ela olhou para a parede, para a janela, para qualquer lugar que não fosse meu rosto. Eu não lembro." "Lembra sim", respondi num tom gelado. "E você vai me contar." Ela respirou fundo, impaciente. "Tá, pronto. Começou uns meses antes do Roberto morrer. Eu tava com uns problemas. Precisei de dinheiro. Achei que ia conseguir pagar rápido." "Problemas?" repeti. "Que problemas, Helena?" Ela hesitou por longos segundos. E então murmurou: "Eu me envolvi com uma pessoa errada. Achei que podíamos fazer uns negócios juntos. Não deu certo." "Negócios?" perguntei, chegando mais perto. "Que tipo de negócios?" Ela recuou. "Coisas que não te interessam." "Tudo me interessa quando você usa minha casa como moeda de troca." Helena respirou fundo novamente, passando a mão pelos cabelos. "Eu não planejei isso, eu juro, mas as coisas foram ficando feias. Esse homem começou a me cobrar. Disse que, se eu não conseguisse o dinheiro, ia vir atrás da gente." "Da gente?" repeti. "Ou só de você?" Ela ficou em silêncio. A resposta era óbvia. Então eu perguntei bem devagar: "Minha mãe sabia disso?" Helena apertou os lábios. Sabia. A dor que aquilo me causou foi profunda demais para ser descrita. Minha mãe sabia que minha irmã se envolvera com gente perigosa. Sabia que dívidas enormes estavam se acumulando. Sabia que usavam meu nome, minha casa, minha vida como escudo. E ainda assim, ela me deixou ir para o Rio. Me deixou trabalhar longe, acreditando que estavam bem. Me deixou mandar dinheiro quando pediam. Me deixou sofrer por não poder ajudar mais. Minha mãe não apenas sabia, ela autorizou. Mas havia ainda uma última peça. Algo que eu percebi quando Helena, pensando que eu não notara, escondeu com o pé uma pasta preta que estava caída perto da cama. "Pode tirar o pé de cima", eu disse. Ela congelou. "Não é nada. Tudo que está nessa casa é meu direito de ver." Ela recuou. Eu peguei a pasta, abri devagar. O que vi ali mudou tudo. Extratos bancários, transferências frequentes, depósitos altos, e no topo um papel com o nome de Helena, escrito em letras grandes. Contrato de parceria, Ricardo Moura em Associados. Parceria, não dívida, não socorro financeiro, não empréstimo emergencial. Minha irmã era sócia de um homem perigoso,
e estava usando minha casa como parte de um acordo sujo. Mas havia uma última informação, escrita à mão no canto do contrato, que fez meu coração parar. Se a venda não for legalmente válida, cobrar o dobro do valor da responsável. Responsável. A palavra estava sublinhada e, ao lado dela, o nome escrito era Maria Cecília Barbosa. Eu fechei a pasta lentamente. Helena percebeu que eu havia entendido tudo e tentou falar, tentou se explicar, tentou chorar, mas eu ergui a mão. Acabou. E pela primeira vez, ela me obedeceu. Eu respirei profundamente, sentindo a transformação dentro de mim. A mulher que sempre carregou tudo calada, morreu naquele instante. A partir dali, eu seria outra, silenciosa, inteligente, estratégica, e elas ainda não faziam ideia da tempestade que eu estava prestes a trazer. Se você gosta desse tipo de história e quer nos ajudar a continuar trazendo relatos como este, se inscreva no canal agora. Isso nos fortalece e mantém viva a nossa missão de compartilhar histórias reais, profundas e transformadoras. Muito obrigada. Agora sim, deixemos a verdade continuar. Depois de encontrar aquela pasta, fechei-a com calma, como quem encerra um ciclo interno. Não chorei, não tremi, não implorei. Algo dentro de mim estava diferente. Eu era uma mulher que, a vida inteira, havia sido ensinada a calar. Mas naquele dia, no exato segundo em que li meu nome escrito como responsável numa dívida que nunca fiz, uma espécie de dignidade antiga despertou em mim. A dignidade de quem se descobre dona da própria vida. A dignidade que ninguém mais poderia tirar. Eu saí do quarto devagar, sentindo Helena me seguir com passos curtos e ansiosos. Ela parecia uma criança perdida, mas eu não me deixaria mais enganar por isso. Minha mãe estava na sala, apertando um terço entre os dedos, mas não orando, apenas tentando controlar o medo. Quando me viu, levantou rapidamente. Filha, não faça nada precipitado. Eu me aproximei com serenidade. Você sabe o que é precipitação, mãe? Precipitação é vender uma casa que não te pertence. Ela tentou tocar meu braço, mas eu recuei. Aquele simples gesto doeu mais nela do que qualquer palavra que eu pudesse dizer. Eu fiz pelo bem da sua irmã, murmurou, quase implorando. E pelo meu mal? Perguntei com a voz suave. Ou isso nunca importou? Helena tentou interferir, aproximando-se com a voz já embargada. Maria Cecília, por favor, tenta entender. Eu me virei para ela. Eu entendo, Helena. Entendo mais do que você imagina. Você não se envolveu com esse homem por acidente. Você não fez uma dívida por desespero. Você assinou um contrato de parceria. O rosto dela empalideceu como leite derramado. Você sabe o que significa parceria com um agiota? Continuei. Significa cumplicidade. Significa lavagem. Significa que você se meteu em algo grande demais e, para se salvar, empurrou sua própria família para o buraco. Ela começou a chorar. Um choro alto, dramático, quase teatral, mas eu já conhecia esse choro desde que ela tinha 5 anos. Era o choro que ela usava quando queria manipular alguém. Eu permaneci firme. Pode parar. Hoje esse choro não tem mais poder sobre mim. Os soluços dela cessaram imediatamente. Um corte tão limpo que apenas confirmou. Era falso. Sentei-me na poltrona da sala, a poltrona que Roberto escolheu. A poltrona onde tantas vezes adormeci segurando sua mão. Meus dedos tocaram o tecido, sentindo cada memória pulsar ali. Então, com a voz baixa, mas firme, perguntei: quem foi que convenceu vocês a vender a casa? Helena não tem coragem para isso sozinha. As duas se olharam rapidamente. E aquele olhar, aquele microsegundo de troca, me deu a resposta antes mesmo que falassem. Foi ele, não foi? Ricardo, murmurei. Minha mãe apertou o terço com mais força, os dedos brancos de tensão. Ele disse que se não conseguíssemos o dinheiro, ele poderia machucar a Helena. E vocês preferiram sacrificar a mim do que denunciar ele à polícia? Minha mãe desviou o olhar. Helena, mesmo chorando, não negou. Pronto, estava claro. A verdade era mais feia do que eu poderia imaginar. Elas escolheram me entregar. Meus anos de trabalho, minha casa, minha história, meu futuro. Tudo colocado na bandeja para pagar os erros de alguém que nunca levantou um dedo para nada. Mas eu não era mais a mulher que aceitava. Me levantei devagar. Vocês venderam a casa, mas cometeram um erro fatal. Helena puxou o ar, assustada. Que erro? Eu caminhei até o corredor, toquei a parede e disse: a casa não podia ser vendida.
e por um motivo muito simples. As duas me seguiram, como se prisioneiras de um encanto estranho. Eu toquei a moldura de uma foto antiga, eu e Roberto sorrindo no quintal. Esta casa pertence ao meu nome de casada, e o meu nome de casada está registrado num contrato que vocês não conhecem. Que contrato? Perguntou minha mãe. Eu sorri devagar. Um contrato que Roberto deixou antes de morrer. Um contrato que protege tudo que construímos juntos. E vocês venderam algo que legalmente nunca saiu da esfera dele. Helena levou a mão à boca. Então, a venda é nula, ilegal, criminosa. Minha mãe afundou no sofá. Helena começou a hiperventilar. E ali, pela primeira vez, elas entenderam que toda a arrogância, toda a comemoração, toda a certeza de vitória foi construída sobre um castelo de cartas. Mas havia algo pior, algo que eu precisava revelar naquele exato momento. Tem mais, continuei. Muito mais. Elas ficaram paralisadas. Eu respirei fundo. O homem para quem vocês venderam a casa não é apenas o comprador. As pupilas das duas dilataram. Ele é investigado por fraude em 3 estados, e vocês assinaram tudo com seus nomes. A reação delas foi instantânea. Medo, puro, nítido, palpável. E então, com toda a calma do mundo, completei. Agora vocês não estão apenas devendo um agiota. Vocês estão envolvidas em um crime federal. Minha mãe começou a tremer. Helena caiu de joelhos. E eu me tornei, naquele instante, a mulher que sempre deveria ter sido. Helena permanecia ajoelhada no chão, como se as próprias pernas tivessem desistido dela. Minha mãe, encolhida no sofá, parecia novamente aquela mulher frágil que eu cuidara por tantos anos. Mas eu já não podia me permitir confundir fragilidade com arrependimento. As lágrimas delas não apagavam o que haviam feito, e pela primeira vez na minha vida eu enxerguei as duas sem o filtro do amor cego. Eu enxerguei a verdade. E a verdade era que elas eram capazes de sacrificar qualquer um, inclusive eu, para salvar a si mesmas. Mas eu não gritava, não acusava, não batia à porta. Meu silêncio era mais assustador do que qualquer explosão. E elas sabiam. Helena ergueu o rosto devagar. O que você vai fazer, Maria Cecília? Eu me aproximei dela com passos lentos. Primeiro, você vai levantar. Depois, você vai ouvir. Ela se levantou com dificuldade, segurando na parede para se apoiar. Seus olhos estavam vermelhos, mas seu choro já não tinha força teatral. Era medo genuíno. Eu continuei. Vocês se meteram com gente perigosa. Venderam uma casa que não lhes pertencia. Falsificaram documentos, se aliaram a um homem investigado e tentaram colocar toda a responsabilidade no meu nome. Minha mãe fechou os olhos com força, como se cada frase fosse uma pancada. E então, devagar, eu completei. Mas vocês esqueceram quem eu sou. Helena franziu o senho. Quem você é? Eu respirei fundo, sentindo Roberto ali comigo, como se sua mão estivesse pousada no meu ombro. Eu sou a esposa de Roberto Barbosa. E Roberto, antes de morrer, deixou algo que vocês nunca imaginaram. Elas esperaram, tensas, como se o chão estivesse prestes a desabar. Roberto contratou um advogado para revisar toda a documentação da casa. E sabe o que ele decidiu? Colocar o imóvel em regime de proteção total. Nem eu poderia vender sem autorização judicial. Muito menos vocês. Helena levou as mãos à boca. Então o Ricardo, ele comprou algo que não existe? Exatamente, respondi. E quando ele descobrir que a venda não tem validade jurídica, ele vai vir atrás de vocês. A respiração delas travou. Eu poderia ter parado ali, poderia ter deixado o medo fazer o resto, mas eu não era cruel, eu era justa. E havia um plano, silencioso, cuidadoso, inevitável, começando a nascer dentro de mim. Vocês têm sorte, continuei, porque diferente de vocês, eu nunca virei as costas para a minha família. Minha mãe ergueu o rosto surpresa. Helena me observava como se eu fosse outra pessoa. Eu continuei. Eu vou resolver isso, mas não por vocês. Vou resolver por mim, pela minha dignidade, pela memória de Roberto. Elas se entreolharam confusas. Minha mãe tentou perguntar algo, mas eu levantei a mão. Escutem. A partir de agora, nada do que vocês querem importa. Nada do que vocês dizem importa. Vocês perderam esse direito. Helena soluçou. Mas o que você vai fazer? Vai chamar a polícia? Vai denunciar a gente? Eu respirei fundo. Eu vou falar com alguém que vocês não conhecem. Alguém que está acompanhando esse caso há muito tempo. Alguém? Minha mãe repetiu inquieta. Quem? Olhei para elas com serenidade.
o advogado do Roberto. As duas ficaram em choque. O quê? Exclamou Helena. Mas você nunca falou que tinha contato com ele? Vocês nunca perguntaram. E essa era uma verdade. Nunca se interessaram por mim, apenas pelo que eu podia oferecer. Minha mãe parecia tentar interpretar tudo, mas sua mente cansada não conseguia acompanhar. Mas esse advogado, ele ainda cuida disso? Depois de tanto tempo? Sim, respondi com firmeza, porque o caso nunca foi fechado. Helena congelou. Como assim? Nunca foi fechado? Eu a encarei profundamente. Porque o Roberto desconfiava que um dia vocês tentariam algo assim. A expressão de horror dela foi quase dolorosa de ver, mas eu continuei. E ele deixou instruções claras, inclusas numa pasta que vocês jamais tiveram acesso. Minha mãe levou a mão ao peito. Que instruções? Eu caminhei até a porta, já me preparando para sair. A instrução de jamais permitir que vocês colocassem as mãos no fruto do nosso trabalho. O silêncio que se formou foi tão pesado que senti cada batida do meu coração ecoar na sala. Helena, num sussurro fraco, ainda tentou uma última cartada. Você vai destruir a gente. Eu parei, me virei e respondi com toda a verdade que existia em mim. Não, Helena. Vocês se destruíram sozinhas. Eu só vou impedir que me levem junto. Virei-me novamente, coloquei a mão na maçaneta e antes de sair disse: preparem-se, porque a partir de agora eu é que conduzo essa história, e fechei a porta atrás de mim. Naquele instante, pela primeira vez na vida, senti que a força que sempre me faltou não estava vindo de fora. Ela estava nascendo, inteira, dentro de mim, e eu não ia desperdiçá-la. Quando fechei a porta atrás de mim, senti o ar frio do corredor tocar meu rosto, como se a casa inteira respirasse aliviada por, enfim, testemunhar a verdade sair de dentro dela. Cada passo que eu dava parecia diferente, mais firme, mais consciente. Eu não caminhava apenas para longe da minha mãe e da minha irmã. Eu caminhava em direção à mulher que passei a vida inteira escondendo de mim mesma. Lá fora, o sol começava a aparecer, tímido, desenhando sombras longas no chão. Respirei fundo, deixando o ar encher meus pulmões com uma calma que eu não sentia há anos. Era estranho perceber que, mesmo em meio ao caos que elas criaram, eu estava inteira. Porque agora eu tinha clareza, eu tinha verdade. E pela primeira vez, eu tinha poder. Caminhei até o portão, abri devagar, e quando dei o primeiro passo para fora, senti como se estivesse atravessando uma fronteira invisível, a fronteira entre a mulher submissa que elas quiseram que eu fosse e a mulher que eu finalmente permitia existir. Meu destino era claro, o escritório do advogado de Roberto. O nome dele ecoava na minha memória, Dr. Afonso Guimarães. Um homem discreto, mas muito respeitado, que Roberto conheceu ainda jovem. Eles trabalharam juntos por pouco tempo, mas criaram uma amizade sólida, daquelas que só nascem entre pessoas honestas. Peguei um ônibus para o centro da cidade. O caminho era longo, mas eu não tinha pressa. Ficava olhando pela janela, observando a vida passar, as pessoas indo e vindo, cada uma carregando sua própria batalha invisível. E eu me perguntava quantos, como eu, acreditaram a vida inteira que suportar era a mesma coisa que ser forte. Não é. Suportar é sobreviver. Forte é quem decide, um dia, sobreviver diferente. Quando desci do ônibus, o prédio do advogado estava exatamente como eu lembrava, antigo, robusto, com uma fachada de madeira escura e janelas altas. A placa dourada refletia a luz do sol. Guimarães em Lima, advocacia especializada em direito civil e patrimonial. Meu coração bateu forte. Entrei. A recepcionista me reconheceu imediatamente. Dona Maria Cecília? Que surpresa! O Dr. Afonso comentou que a senhora poderia vir um dia. Hoje é esse dia, respondi com calma. Ela sorriu, levantou-se e conduziu-me até a sala de reuniões. O escritório tinha cheiro de café fresco e livros antigos. Cada canto parecia organizado com cuidado, sem excessos, sem ostentação. Era exatamente o tipo de ambiente que Roberto apreciaria. E então a porta se abriu. Dr. Afonso apareceu com seus cabelos grisalhos bem penteados, óculos finos e um olhar acolhedor. Mas, ao mesmo tempo, havia algo ali, algo de firmeza, de alguém que conhece o peso da verdade. Maria Cecília, disse ele, apertando minhas mãos com respeito.
Você demorou mais do que eu esperava, mas veio no momento certo. Senti meus olhos arderem. Sentei-me à mesa. Ele se acomodou diante de mim. Doutor, aconteceu. Ele respirou fundo, como se esperasse essa frase há muito tempo. Então elas tentaram vender a casa. Não era uma pergunta, era uma constatação. Assenti devagar. Ele abriu uma pasta preta, a mesma pasta que Roberto deixara para ele antes de morrer. Uma pasta que minha mãe e irmã jamais imaginaram existir. Cecília, seu marido previu tudo isso. Ele pediu para que eu mantivesse a documentação protegida. Disse que, se algum dia a senhora aparecesse aqui, seria porque finalmente viu o que ele sempre temeu. As palavras dele foram um abraço silencioso na parte mais ferida de mim. Eu estava certa. Roberto sabia. E mesmo doente, mesmo fraco, ele lutou para me proteger da minha própria família. Doutor, murmurei, elas falsificaram documentos, venderam a casa para um homem envolvido em fraude e usaram meu nome numa dívida que eu nunca fiz. Ele assentiu lentamente, como quem já esperava algo assim. Por isso mesmo, Roberto deixou tudo no regime de proteção. A casa nunca poderia ser transferida sem sua presença física, sua assinatura e 2 testemunhas jurídicas. Isso significa que a venda é completamente inválida. Respirei, sentindo o ar ficar mais leve. Mas e o homem para quem elas venderam? O advogado se inclinou para a frente. Ricardo Moura é alvo de investigação há anos. E, Maria Cecília, tenho algo a lhe mostrar. Ele puxou outra pasta, desta vez vermelha. Abriu. Dentro dela havia documentos, prints de conversas, extratos, relatórios da polícia. Fiquei em choque. A polícia está atrás dele faz tempo, explicou. E o nome de sua irmã apareceu em pelo menos 2 listas de cooperação irregular. Meu coração parou. Listas? Perguntei. Parcerias informais, respondeu. Nada que a incrimine diretamente ainda, mas já é um sinal de envolvimento. Ou seja, Helena não apenas tinha dívidas, ela participava de alguma forma do esquema. Eu recuei na cadeira tentando absorver. Doutor, eu preciso denunciar? Ele suspirou. Cecília, você tem 2 opções. A primeira, denuncia tudo agora. Elas podem ser presas. O processo é longo, doloroso, sujo. A segunda, ele me olhou com firmeza. Você usa as provas para fazer justiça sem se destruir junto. Essa frase ficou ecoando dentro de mim. Justiça sem se destruir. Era tudo o que eu precisava. E o que o senhor sugere? Perguntei. Ele abriu um leve sorriso. Sugiro que a gente faça exatamente o que elas jamais imaginariam. Que você assuma o controle da situação. Meu corpo inteiro vibrou. Como? Ele se recostou na cadeira, entrelaçando os dedos. A casa continua sendo sua. A venda é nula, mas as pessoas envolvidas acreditam que têm algum direito sobre ela. E isso significa uma coisa: você está em vantagem. Meu coração acelerou. Continue, doutor. Vamos montar um dossiê completo, com provas, datas, documentos. Vamos registrar tudo em cartório, silenciosamente. Vamos garantir que, quando você decidir agir, ninguém possa contestar. Eu o observava com atenção absoluta. E depois? Depois, disse ele com calma, você confronta quem realmente precisa ser confrontado. Meu sangue gelou. Ricardo, ele assentiu, mas não com medo, com lei, com documentos, com força. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Então, ele completou. Cecília, você está prestes a virar esse jogo. E ali, dentro daquele escritório iluminado pelo sol da tarde, eu tive a certeza absoluta. Minha vingança não seria feita com gritos, nem com socos, nem com vingança impulsiva. Ela seria feita com inteligência, com dignidade, com justiça, exatamente como Roberto teria querido. O Dr. Afonso permaneceu em silêncio por alguns instantes, observando-me com um olhar que misturava compreensão e respeito. Ele sabia que eu estava absorvendo muita coisa ao mesmo tempo. Sabia que cada nova revelação se somava às feridas antigas que eu havia passado décadas tentando cicatrizar. Mas também sabia, talvez antes mesmo de eu perceber, que eu estava pronta. Eu não era mais a mulher insegura que entrou naquele escritório. Eu era uma mulher em ascensão. Uma mulher que finalmente abriria as gavetas do passado para colocar cada peça no seu devido lugar. Maria Cecília, disse o advogado com voz firme, há algo que você precisa ver? Algo que mudará completamente sua visão sobre a casa e sobre o Roberto.
Meu coração se apertou. Mais do que já mudou? Perguntei. Ele abriu a pasta preta novamente, mas desta vez retirou um envelope lacrado, envelhecido pelas bordas. Entregou-me com cuidado, como se não fosse apenas papel, mas memória viva. Esse envelope foi deixado pelo Roberto. Eu só tinha permissão de entregá-lo se um dia você viesse até mim relatando exatamente o que relatou hoje. Minhas mãos tremeram. Eu conhecia aquele estilo de lacre. Era o lacre que Roberto usava quando guardava documentos importantes ou cartas especiais que escrevia e nunca teve coragem de entregar. Abra, disse o advogado. Eu respirei fundo e rompi o lacre. Dentro havia uma carta escrita à mão. A letra dele. A letra firme, alongada, elegante. Tão dele quanto o timbre da sua voz. Meu peito doeu. Meus olhos arderam. Comecei a ler. Minha querida Cecília, se você está lendo esta carta, significa que aquilo que eu temia finalmente aconteceu. Eu sei o quanto você é boa, generosa e confiante, mas também sei o quanto sua bondade pode ser usada contra você. A primeira lágrima caiu. Ler minha querida Cecília bastou para que eu voltasse no tempo, para o toque suave das mãos dele, para a voz calma, para a forma como ele sempre me olhou, como se eu fosse o maior lar que ele já teve. Continuei lendo com o coração apertado. Sua mãe e sua irmã não são mais Cecília, mas são fracas, e a fraqueza delas é perigosa. Eu vi isso cedo demais. Vi antes mesmo de você enxergar, e eu sei que um dia elas tentariam te usar para resolver seus próprios erros. Senti um arrepio subir pela minha espinha. Ele sabia. Meu Deus, ele sabia. A carta continuava. Por isso, decidi proteger você como você sempre protegeu todo mundo. Registrei a casa em meu nome e criei um instrumento de proteção. Mas fiz mais do que isso. Mas meu coração disparou. A casa não pertence apenas a mim, Cecília. Ela pertence a você, e a parte dela pertence a alguém que você ainda não conhece. Eu congelei. Minha voz saiu trêmula. Alguém que eu ainda não conheço? O advogado assentiu devagar. Continue lendo. Meus olhos percorreram cada letra, cada curva da escrita dele. Sei que você sonhava em ter filhos, minha querida, e sei o quanto sofreu quando percebeu que isso não seria possível. Mas antes de morrer, fiz algo que talvez cure uma parte dessa dor. Minha respiração falhou. Eu deixei metade dos direitos da casa para você, e a outra metade para uma criança. Uma criança? Quem? De onde? Por quê? Continuei lendo, desesperada por respostas. Não é sua filha, Cecília, mas é filha de alguém que foi importante para mim no passado. Uma menina que não tem mais mãe. Uma menina que um dia poderá precisar de você. As palavras nublaram diante dos meus olhos marejados. Meu Deus, Roberto, o que você fez? Continuei. O nome dela é Clara. E no dia em que ela completar 18 anos, ela terá direito à metade do imóvel. Se até lá você quiser, pode procurá-la. Se não quiser, tudo bem. Eu confio no seu coração. Minhas mãos tremeram tanto que quase deixei a carta cair. O advogado tocou meu braço suavemente. Dona Cecília, está tudo bem? Eu engoli seco, tentando manter a postura. Ele deixou metade da casa para uma menina, para uma criança. Sim, respondeu o advogado com calma. E ele sabia exatamente o que estava fazendo. Mas por quê? Quem é essa menina? Onde ela está? Ele abriu outra pasta, desta vez mais fina, com documentos recentes. Ela está viva, mas não vive com parentes. Está num abrigo assistido. Roberto deixou contribuições para ela por alguns anos. Depois que ele morreu, as contribuições foram interrompidas porque ninguém mais sabia do acordo. Meus olhos se encheram de lágrimas de novo. Uma criança, uma menina, uma herança dividida. Um segredo que poderia mudar completamente não apenas minha história, mas a dela. E o que minha família tem a ver com isso? Perguntei limpando o rosto. Tudo, respondeu o advogado. Porque a venda da casa, além de ilegal, atingiu também a parte dessa criança. Isso é grave, muito grave. Senti meu estômago revirar. Então, Helena e minha mãe não traíram apenas a mim. Não, disse ele. Traíram também uma menor de idade protegida por lei. O peso dessa frase caiu sobre mim como um martelo. Traíram uma criança, uma garota que não tinha ninguém, uma menina que Roberto, com seu coração sempre tão justo, tentou amparar mesmo depois da morte. E minha família, minha mãe, minha irmã,
Elas não apenas foram cruéis comigo, foram cruéis com uma vida inocente. Respirei fundo. Senti uma chama crescer dentro de mim. Não era raiva, não era ódio, era propósito. Doutor, murmurei, nós vamos protegê-la. Ele sorriu. Eu sabia que você diria isso. Minha voz saiu firme, como ferro moldado no fogo. E vamos fazer justiça, pela casa, por mim e por essa menina. O advogado fechou a pasta com cuidado. Maria Cecília, agora começa a sua verdadeira batalha. E naquele instante, dentro daquele escritório iluminado, eu soube. Eu não estava lutando apenas pelo que perdi. Eu estava lutando pelo que ainda podia salvar. Saí do escritório do Dr. Afonso sentindo o coração pesado e, ao mesmo tempo, desperto. O vento quente da tarde bateu no meu rosto, trazendo o cheiro da rua, da vida acontecendo. Mas nada parecia igual. Eu caminhava devagar, como se cada passo precisasse ser reforçado pelo chão antes de se firmar. Era como se, pela primeira vez em décadas, o mundo ao meu redor estivesse me observando, e não o contrário. A carta de Roberto ainda vibrava na minha mente. Uma menina, uma criança chamada Clara, uma vida que ele escolheu proteger, mesmo quando já sabia que não sobreviveria. E uma vida que agora estava ligada à minha. Senti um aperto no peito, não de dor, mas de responsabilidade. Eu não sabia quem era essa menina. Não sabia seu rosto, sua história, sua voz, mas ela fazia parte da promessa final do homem que me amou como ninguém jamais amou. E se Roberto confiou nela, eu confiaria também. Caminhei até o ponto de ônibus. O barulho dos carros, o sol refletindo no asfalto, a mistura de vozes, tudo parecia distante, como se eu estivesse presa dentro de um vidro, separada do mundo. Quando sentei no banco, puxei a carta de novo. Passei os dedos pela letra dele, como se pudesse sentir suas mãos sobre as minhas. Clara. Eu sussurrei o nome. Ele soava doce, terno. E percebi que algo dentro de mim se abriu. Algo que eu havia enterrado anos atrás. O desejo silencioso de ser mãe. O desejo que a vida nunca me permitiu realizar. O ônibus chegou e eu subi. Sentei perto da janela, deixando a cidade correr ao meu lado. E enquanto observava tudo, o plano começava a se formar, peça por peça, dentro de mim. Eu não estava apenas lutando pela casa. Eu estava lutando pela herança de uma criança que nunca teve a chance de ser amada. A história havia crescido. Não era mais sobre vingança. Era sobre justiça. Cheguei em casa no fim da tarde. O céu estava ficando laranja, e a luz atravessava a sala com uma doçura que contrastava com a tensão lá dentro. Minha mãe estava sentada no sofá, com os olhos inchados. Helena andava de um lado para o outro, desesperada, como um animal preso. Quando entrei, as duas congelaram. Maria Cecília, minha mãe começou, com voz fraca. Onde você estava? Eu fechei a porta com calma. No advogado, Helena engoliu seco. O que ele disse? Eu coloquei a bolsa sobre a cadeira, arrumei meu cabelo devagar e respondi. Ele confirmou tudo. A venda é nula. O crime é grave. E vocês estão enredadas num problema muito maior do que imaginam. As duas empalideceram. Mas eu não terminei. E descobri algo mais. O olhar delas mudou imediatamente. Curiosidade, medo, pressentimento. Respirei fundo. A casa não é apenas minha. E nunca foi apenas do Roberto. Helena franziu a testa, confusa. Como assim? Eu me aproximei devagar, olhando cada uma nos olhos. Metade dessa casa pertence a uma menina. Silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia se espalhar pelas paredes. Minha mãe levantou-se de repente, como se tivesse ouvido um absurdo. Uma menina? Que menina? Do que você está falando? Eu continuei. Uma criança chamada Clara. Uma criança que Roberto protegeu. Uma criança que vocês prejudicaram ao vender a casa ilegalmente. Helena perdeu o ar. Uma criança? O Roberto deixou para uma menina? Mas quem é ela? Alguém que merece mais do que qualquer uma de vocês jamais ofereceu. Minha mãe levou a mão ao peito. Ele teve uma filha escondida? Não, respondi com firmeza. Clara não é filha dele, mas era filha de alguém importante para ele no passado. E ele quis garantir o futuro dela, assim como quis garantir o meu. Helena tropeçou para trás. Meu Deus, então nós mexemos na herança de uma menor de idade? Sim, elas finalmente entenderam. Sim, aquilo era muito mais do que um erro. Era um crime sob a proteção do Ministério Público. Vocês não apenas me traíram, continuei.
Traíram uma criança, uma órfã. E agora, isso tem consequências. Minha mãe começou a chorar. Cecília, pelo amor de Deus, o que vai acontecer com a gente? Eu respirei fundo. O que vocês escolherem que aconteça? Helena me encarou, desesperada. Como assim? Porque agora eu tenho duas opções: denunciar vocês ou usar isso para resolver tudo, sem destruir vocês completamente. A esperança brilhou no rosto delas, mas eu cortei ali mesmo. Mas vocês não vão gostar das condições. Helena apertou as mãos. Quais condições? Eu as olhei com a firmeza que nunca tive antes. A partir de agora, vocês não tomam mais nenhuma decisão sem mim. Vocês não encostam mais na minha casa, não entram, não opinam, não respiram perto dela. As duas ficaram imóveis. Segundo, vocês vão colaborar com o advogado. Vão entregar tudo. Cada documento, cada contato, cada detalhe do esquema. Helena desabou no sofá. E, por fim, as duas aguardaram, trêmulas. Vocês vão se afastar dessa menina, para sempre, porque a única pessoa que vai proteger o que é dela sou eu. Minha mãe tentou argumentar, mas eu ergui a mão. Chega, a partir de hoje, eu sou a responsável legal pela metade da casa e pela parte dela. Helena olhou para mim como se estivesse diante de outra mulher. E talvez estivesse, porque naquele instante eu percebi. Eu não era mais apenas Maria Cecília. Eu era o que a vida me obrigou a ser. Uma guardiã, uma estrategista e, pela primeira vez, uma mulher inteira. Quando terminei de dizer aquelas palavras, a sala ficou mergulhada num silêncio espesso, quase sólido. Minha mãe chorava baixinho, sem saber onde colocar as mãos. Helena mordia os lábios nervosa, os olhos se movendo rápido, como se estivesse tentando encontrar uma saída que, pela primeira vez, não existia. Eu estava calma, assustadoramente calma. Era uma serenidade que vinha não da paz, mas da certeza. A certeza de que eu não era mais vítima. Eu conduzia agora, eu decidia agora, e elas tinham consciência disso. Andei até a porta. Preparem tudo para amanhã, ordenei. Todos os papéis, todos os contratos, cada centímetro da sujeira em que vocês se meteram. Eu quero tudo organizado. O advogado vai recolher. Helena engoliu seco. E o Ricardo? Perguntou com voz quebrada. O que vai acontecer quando ele descobrir que a venda é falsa? Eu me virei devagar. O que vai acontecer com ele não é problema meu. O rosto dela ficou branco. Mas e se ele vier atrás da gente? Ele não vai vir atrás de vocês, respondi firme. Ele vai vir atrás de mim. As duas arregalaram os olhos, horrorizadas. Mas por quê? Gritou Helena. Por que você se colocaria na frente disso? Minha resposta foi rápida, quente, certeira. Porque vocês destruíram a casa de vocês mesmas, mas eu ainda tenho algo a proteger. Fui até a porta. Antes de sair, completei. Eu não temo um homem que só tem poder quando encontra gente desesperada. E, Helena, eu não estou mais desesperada. Saí. A noite caiu como uma cortina pesada sobre a cidade. As ruas pareciam diferentes, mais densas, mais silenciosas, como se a própria escuridão estivesse esperando o próximo capítulo da minha vida. Quando cheguei ao meu pequeno apartamento, sentei-me à mesa e fiquei olhando o celular por longos minutos. Eu sabia que precisava ligar para alguém, para ele. O advogado tinha sido claro. Não espere ele vir até você. Mostre que não está escondida. Eu respirei fundo e disquei o número que estava impresso na nota promissória encontrada na casa. Chame 2 vezes. 3, 4. Até que uma voz grave atendeu. Quem tá falando? O tom era áspero, aquele tipo de voz que quer intimidar pela primeira palavra. Boa noite, aqui é Maria Cecília Barbosa. Silêncio. Um silêncio que cortava a linha telefônica. Você é a irmã da Helena? Sou. Outro silêncio. Então você tá ligando para resolver o problema dela? Eu respirei fundo. Não. Estou ligando para resolver o meu. A risada dele veio seca, irônica. E o que uma velhinha acha que pode resolver comigo? Sorri. Não de humor, de ironia madura. A velhinha aqui, como você disse, controla o imóvel que você acha que comprou. Ele parou de respirar por um segundo. Como é que é? A venda é ilegal, Sr. Ricardo. A casa tem cláusulas de proteção. A escritura não pode ser transferida. O dinheiro que você pagou não lhe dá direito a absolutamente nada. Ele bufou. Você acha que pode brincar comigo? Eu sei onde sua irmã mora. Sei onde sua mãe mora. Sei onde vocês trabalham.
Não fala besteira. Eu não brinco, Ricardo. Eu documento. Silêncio. Ele não esperava aquilo. Documenta o quê? Perguntou com a voz agora mais cautelosa. A fraude, as assinaturas irregulares, a venda inválida e sua participação nisso tudo. A respiração dele ficou pesada. Tá querendo me ameaçar? Não, respondi com calma. Estou te avisando que a polícia já está olhando para você e que meu advogado tem tudo documentado. Mentira? Não. Era uma meia-verdade poderosa. Eu continuei. O que você fez não foi só um negócio mal feito. Foi um crime contra uma menor de idade. E isso, Ricardo, a lei não perdoa. Ele praguejou. Que menor? A outra herdeira da casa. Silêncio absoluto. Depois, a voz dele veio baixa, desconfiada. Vocês estão escondendo coisa de mim? Não. Você é que não sabia de com quem estava mexendo. Outro silêncio longo. Então ele disse: E o que você quer? Eu sorri. Era aqui que minha estratégia começava. Quero um encontro, amanhã, lugar público, sem intimidação, sem ameaças, apenas negócio. Ele hesitou. Você é ousada, hein, Dona Maria? Não sou ousada, sou justa. Mais alguns segundos de silêncio, e então... Tá bom, amanhã, você marca o lugar. Desligou. Eu respirei fundo, apoiando a mão no peito. Minhas mãos tremiam. Sim, meu corpo sentia medo, mas a minha alma estava firme. Eu me levantei, fui até o espelho e encarei o próprio rosto, envelhecido, marcado, cansado, mas forte, muito forte. Eu não era a mesma mulher que começou essa história. Eu era uma mulher que caminhava até o perigo. E olhava o perigo nos olhos, por mim, pela memória do meu marido, pela menina chamada Clara, e pela justiça que minha família tentou destruir. No dia seguinte, acordei com a luz suave entrando pela janela. Preparei café, amarrei o cabelo, coloquei uma roupa simples, porém firme. O tipo de roupa que diz sem palavras. Eu não estou pedindo, estou afirmando. Antes de sair, recebi uma mensagem do Dr. Afonso. Vamos juntos. Não enfrente ele sozinha. Sorri. Eu não estava mais só. Nunca mais. Saí. E fui ao encontro do homem que, até ontem, ditava o destino da minha família. Agora seria diferente. Agora quem ditava era eu. O céu estava nublado naquela manhã. Um cinza espesso, como se o próprio dia soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Eu caminhava lado a lado com o doutor. Afonso, sentindo a presença dele como uma muralha silenciosa ao meu redor. Ele não falava muito, mas sua postura dizia tudo. Eu não estava mais desarmada. Tinha proteção, tinha estratégia, tinha lei. Marcamos o encontro com Ricardo em uma cafeteria movimentada no centro da cidade. Lugar aberto, cheio de testemunhas, câmeras, movimento constante. Não havia espaço para intimidação ali. Quando entramos, o vi de longe. Ricardo era exatamente o tipo de homem que usa o corpo como ameaça, alto, largo, tatuagens que subiam pelo pescoço. Mas havia naquele rosto uma arrogância familiar. A arrogância dos homens que vivem acreditando que ninguém jamais vai ousar enfrentá-los. Até encontrar uma mulher que já perdeu tudo, porque essa ele não consegue quebrar. Ele nos viu e inclinou a cabeça, como se estivesse avaliando nossas fraquezas. Mas eu não tinha mais fraquezas expostas. As que existiam estavam bem guardadas no fundo da minha alma. Aproximamo-nos. Então você é o tal advogado, disse ele, encarando o Dr. Afonso. Sou, respondeu o advogado com calma. E estou aqui como assessor legal da senhora Maria Cecília. Espero que possamos resolver isso de maneira civilizada. Ricardo riu, mas a risada não tinha convicção. Civilizada depende dela. Eu sentei-me com dignidade, ajeitando a bolsa ao meu lado. Olhei diretamente nos olhos dele. Vamos falar de negócios. Ele ergueu as sobrancelhas, surpreso. Direta assim? Sempre fui direta, só nunca fui ouvida. O doutor Afonso colocou sobre a mesa um envelope grosso, fechado. Neste envelope, disse ele, estão todos os documentos que anulam a suposta compra do imóvel. Registros, testemunhos, cláusulas de proteção, assinatura de tutela, tudo. Ricardo tentou esconder o incômodo, mas eu percebi o músculo do maxilar dele se contrair. E daí, resmungou. Eu paguei.
quero meu dinheiro. Dinheiro que você entregou por uma venda inválida, devolveu o advogado. A lei não protege estelionatários que compram imóveis sem verificar escritura. Você não tem direito à casa. Não tem direito a nada. Ricardo se inclinou para a frente, a sombra dele quase encobrindo a mesa. Vocês acham que isso é assim tão simples? Eu também me inclinei com a mesma firmeza. Sim, porque agora você não está lidando com uma mulher sozinha. Está lidando com a lei. Está lidando com provas. Está lidando com o último desejo de um homem honesto. A menção ao Roberto o fez se retrair um pouco. Ele olhou rapidamente para o envelope, como se calculasse riscos. Mas não terminou ali. E tem mais uma coisa que você precisa saber, continuei. Ele levantou o queixo. Que coisa? Você prejudicou uma criança. O olhar dele vacilou. O doutor Afonso completou. A casa pertence parcialmente a uma menor de idade e qualquer tentativa de envolvê-la em fraude patrimonial é crime federal. Você quer lidar com isso, Ricardo? Com o Ministério Público no seu encalço? O homem me encarou por longos segundos e então recuou, levemente, mas recuou. A primeira rachadura no poder dele. Então, o que vocês querem? Perguntou ele agora com menos arrogância. Eu respirei fundo. Era o momento de virar o jogo por completo. Quero a oficialização da desistência, por escrito. Quero que você reconheça que a venda é nula e quero que nunca mais se aproxime da minha família. Ele franziu a testa. E eu fico no prejuízo? Eu me inclinei para trás. Calma. O prejuízo é uma consequência das escolhas que você fez e de confiar em pessoas que não tinham nada para oferecer. Ele olhou para o advogado. Se eu assinar isso, vocês não vão me denunciar? O doutor Afonso sorriu com elegância. Se você colaborar, não precisamos avançar juridicamente. Agora, se tentar se aproximar novamente desta família ou da criança envolvida, nós ativaremos tudo o que temos. Ricardo respirou fundo. O peito dele subiu e desceu com força, como um touro que percebe que o matador não tem medo. Por fim disse, eu quero ver o documento. O doutor Afonso entregou. Ele leu tudo, leu devagar, cada linha, cada cláusula, cada ameaça velada. Ao final, empurrou o papel para a frente. Me dá a caneta. Assinou. Simples assim. Os monstros sempre parecem invencíveis, até perceberem que a luz existe. Quando o encontro terminou, levantamos e saímos. A rua estava mais iluminada, como se o sol tivesse finalmente decidido romper o cinza da manhã. O doutor Afonso colocou a mão no meu ombro. Você foi impecável, Cecília. Eu respirei fundo, sentindo um alívio quente me percorrer. Eu não fiz isso por mim, murmurei. Fiz por Roberto e pela menina. Ele assentiu. Agora só falta uma última coisa. Qual? O próximo passo é contar tudo para a Clara. Meu coração se apertou. A menina, a outra herdeira, a vida que eu precisava proteger. Eu consigo? Perguntei num sussurro. Cecília, disse ele com gentileza. Você já enfrentou o pior. Agora só falta a parte mais bonita. E meu coração acreditou. Porque pela primeira vez em muitos anos, eu sentia que minha vida não estava desmoronando. Ela estava recomeçando. 2 dias depois do encontro com Ricardo, recebi a ligação do Dr. Afonso confirmando que tudo estava protocolado, registrado, documentado e selado juridicamente. A venda era oficialmente nula. A casa voltava para o estado original de proteção. O nome de Clara estava assegurado. O meu também. E Ricardo, bem, ele agora era apenas mais um homem que descobriu tarde demais que não se brinca com uma mulher que já perdeu o medo. Mas ainda faltava o passo mais delicado de todos. O passo que eu vinha ensaiando no espelho. O passo que meu coração temia e esperava. Conhecer Clara. O abrigo ficava em um bairro simples, afastado, onde o vento carregava cheiro de eucalipto e as casas eram baixas. Crianças brincavam no pátio, correndo, rindo, disputando bolinhas de gude. Um som que doeu bonito no meu peito. A coordenadora veio me receber com um sorriso caloroso. Dona Maria Cecília, a Clara está lá fora. Ela é quietinha, mas muito doce. Eu respirei fundo, sentindo o mundo girar um pouco. Ela sabe que eu vou vê-la? Perguntei. Avisamos apenas que alguém especial queria falar com ela. Achamos melhor deixar a senhora contar o resto. Fui conduzida até o pátio, e lá estava ela, sentada no canto, desenhando com um lápis de cor azul. Cabelos castanhos presos de lado, olhar concentrado e uma serenidade que não combinava com a pouca idade. Quando me aproximei, ela ergueu os olhos. Olhos profundos, atentos, generosos.
Algo dentro de mim se rompeu. Não de dor, mas de reconhecimento. Era como olhar para o que sobrou do meu próprio passado. Você é a Clara? Perguntei, minha voz suave. Ela assentiu, tímida. Sou, sim. Sentei-me ao lado dela devagar para não assustá-la. Meu nome é Maria Cecília. Ela sorriu levemente, mas foi um sorriso sincero, que aqueceu meu peito. Você veio me ver por quê? Perguntou ela com naturalidade infantil. Respirei fundo. Porque alguém muito importante para mim pensou em você antes de partir, e porque eu acho que agora nossas vidas se cruzam. Clara franziu levemente o nariz, curiosa. Quem pensou em mim? Um homem chamado Roberto. Ela pareceu procurar aquele nome na memória. Eu acho que já ouvi esse nome. Você provavelmente ouviu, respondi. Ele deixou algo para você, algo muito importante. E eu vim para proteger isso ao seu lado. Ela inclinou a cabeça. Você também conhecia ele? Meu peito ficou quente, como um abraço antigo. Muito. Ele foi meu marido. Os olhos dela se abriram devagar e vi a compreensão surgir como um amanhecer. Então, ele te amava? Amava, respondi com a voz embargada. E amava a ideia de te ajudar. Ficamos em silêncio por alguns segundos. O vento bagunçou o cabelo dela. Ela voltou o olhar para o desenho em suas mãos. Eu nunca tive ninguém que lembrasse de mim assim, disse baixinho. Minhas mãos tremeram. Era impossível não tocá-la. Apenas estendi minha mão devagar e ela pousou a dela sobre a minha. Foi um gesto simples, mas, para mim, foi um recomeço. Agora você tem, respondi. Ela sorriu e naquele sorriso eu senti algo que a vida nunca tinha me dado. A sensação de que um ciclo finalmente se completava. Quando voltei para casa, a minha verdadeira casa, que agora voltaria para o meu controle, encontrei minha mãe e Helena na sala, abatidas, silenciosas, sem a arrogância que antes preenchia o ar. Elas se levantaram quando entrei. Cecília, começou minha mãe, a gente soube que você foi ver a menina. Assenti. Fui. Helena esfregava as mãos, ansiosa. E, como foi? Eu me aproximei das duas. Respirei fundo. Foi humano, foi bonito, foi certo. Minha mãe começou a chorar. Filha, nós erramos muito. Mas você ainda vai nos perdoar? Eu a observei por longos segundos, sentindo minha alma pesar, mas não com dureza, com maturidade. Perdoar não é esquecer, respondi. E o que vocês fizeram não dá para fingir que não aconteceu. Ela abaixou a cabeça. Mas eu também não quero viver odiando vocês, continuei. Quero distância, quero respeito, quero limites e quero que entendam que a menina agora faz parte disso. Helena levantou o rosto, emocionada. Você vai cuidar dela? Vou proteger o que é dela, e se ela quiser, posso cuidar também. As duas ficaram em silêncio. Eu concluí. A justiça foi feita. Agora, cada uma de nós escolhe como quer viver o resto da vida. E elas entenderam, não porque eu falei com dureza, mas porque pela primeira vez eu falei com verdade. As semanas seguintes foram de reconstrução. A casa voltou ao meu nome e ao de Clara. O documento foi registrado, guardado, assegurado. Ricardo sumiu. A polícia continuou suas investigações. E minha mãe e irmã, agora controladas por seus próprios erros, aprenderam que a pior punição não é a prisão. É perder o direito à confiança. Eu, por outro lado, ganhei uma nova vida. Passei a visitar Clara aos domingos. Ela me mostrava seus desenhos. Eu fazia bolo para ela. E, aos poucos, ela começou a me chamar de Tia Cecília. Não sei se um dia ela me chamará de algo mais, mas se chamar, meu coração estará pronto. E agora, falando com você, eu entendo. A casa nunca foi paredes, nunca foi tijolos, nunca foi terreno. A casa sempre foi propósito, laço, proteção, dignidade. E essa casa, a minha casa, renasceu quando eu renasci. Quero agradecer profundamente a você que me acompanhou até aqui. Obrigada por ouvir minha história, por sentir comigo, por chegar até o fim. Se você gosta desse tipo de relato e quer apoiar nosso trabalho, se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias como esta. Histórias de dor, de força, de justiça e de renascimento. Obrigada pela sua presença. Obrigada por não me deixar contar tudo isso sozinha.
E nunca se esqueça: família não é quem divide seu sangue. Família é quem jamais tentaria tirar de você o que te mantém de pé.